Brasilinas e brasilinos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa amada Oi Luiz TV. Então pegue sua hóstia, seu crucifixo e sua bíblia, senta aí e se prepara porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no puro suco do delírio estatal brasileiro. Aquela maionese estragada que o funcionalismo público adora bater no liquidificador da arrogância. Sabe qual é a nova criptonita da lacrosfera jurídica? Não é a inflação que faz o quilo do tomate parecer o preço de uma ação da Apple. Não é o desemprego, não é a criminalidade que está nível Mad Max. Não! O novo perigo nacional, a ameaça biológica ao tecido social, é um poema infantil que ousa pronunciar a palavra de 4 letras mais perigosa do universo progressista. Deus! Exatamente! Cuidado, tranquem as portas, escondam suas bíblias no fundo do armário e chamem a SWAT, porque os cristãos radicais estão por aí lendo poemas perigosíssimos em intervalos de eventos. É o terrorismo literário puríssimo. Imagina a cena comigo, mentaliza o cenário desse crime hediondo. Corta para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tá rolando o Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. Um evento super de boa, organizado pela sociedade civil, pela galera da Acterge, para discutir coisas chatas e sem importância, tipo os direitos e a proteção das crianças. Aí, no intervalo, entre uma palestra e outra, enquanto a molecada trocava de figurino nos bastidores e o público tentava não dormir de olhos abertos, um instrutor resolveu subir ao palco e ler um poema. Um poema simples, inocente, desses que parecem legenda de foto de bom dia do WhatsApp da sua tia, dizendo que o abraço de Deus não deixa ninguém sozinho. Só isso. O cara não estava fazendo um exorcismo ao vivo, não estava invocando o cabo da Ciolo, não estava passando a maquininha para cobrar o dízimo no crédito ou no débito e muito menos obrigando a plateia a falar em línguas. Era só um poema, uma pílula de positividade num evento burocrático. Mas aí, meus amigos, o clima pesou de um jeito que parecia que o Thanos tinha entrado na sala. Entra em cena a estrela do nosso show de horrores, a promotora de justiça Elaine Cristina da Silva Rodrigues, a nossa fiscal da fé alheia, a xerife do ateísmo de crachá. A excelentíssima reagiu ao poema como se tivessem jogado água benta na cara de um vampiro adolescente de The Vampire Diaries. Eu vou lhe pichar a maldição. Foi um troço apocalíptico. Ela pegou o microfone, possuída pelo espírito olímpico da fiscalização antidivina, com os olhos injetados de puro suco de autoritarismo burocrático, e soltou a frase que já nasceu pronta para ser esculpida em mármore na calçada da vergonha alheia, uma forte candidata a meme da década. Fui assolapada por uma oração evangélica. Mas, ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. Embora o evento não seja um evento público, assim dizer, como patrocinado pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o evento é proporcionado por uma associação civil, é um evento público no sentido de que qualquer pessoa, qualquer cidadão, caxiense ou não, possa participar desse evento. E, como qualquer cidadão, e eu me incluo nesse grupo de qualquer cidadã, temos o direito à nossa fé, a propalar a nossa fé, a nossa intimidade. E eu preciso esclarecer a organização do evento e a associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas num evento público. Eu estou extremamente emocionada, extremamente ofendida com o início da apresentação que teve aqui. Porque assim, eu não sou evangélica, não teve uma oração, mas teve quase. Teve uma chamada
a Deus, ao sentimento de Deus. E eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Inconstitucional. A solapada! Presta atenção na humilhação. A mulher usou a solapada para descrever o trauma psicológico intransponível de ouvir a palavra Deus numa rima. Ela estava extremamente ofendida, tadinha, uma alma sensível e incompreendida que quase precisou de atendimento médico de urgência porque ela não é evangélica. E aparentemente, ouvir uma palavra de conforto espiritual causa urticária imediata na pele de uma autoridade com complexo de divindade. E o show de stand-up involuntário da nossa rainha do chilique não parou por aí, porque quando o ego é do tamanho do Maracanã, o palco fica pequeno. Ela olhou para a plebe e mandou avisar, com aquele tom de quem dita as leis do universo, que se alguém ali ousasse puxar uma oração, o Ministério Público iria se retirar do local. Ao final da mensagem que foi propalada, eu mandei uma mensagem para a Silvia, eu falei que se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Mas foi. E olha só, se a senhora começar a interferir na minha fala, na fala do Ministério Público, eu me retiro. A senhora já teve a sua oportunidade de falar. E agora quem fala é o Ministério Público. E eu aqui represento o Ministério Público. E eu tenho garantia constitucional para estar nesse local e ocupar esse espaço. E esse deboche ofende ao Ministério Público e à Constituição da República, que a senhora, enquanto representante de uma associação que deve proteger os conselhos tutelares, deveria respeitar a Constituição da República. Tá? E aí, assim, dando um pouco da minha fala... Olha que tragédia imensurável, meus consagrados! Imagina o desespero dos organizadores. O evento ia simplesmente acabar, o mundo ia parar de girar e o sol não nasceria no dia seguinte sem a presença iluminada, divina e purificadora da promotora. Ela pegou a bola, fez biquinho, disse que o campo era dela e meteu aquela famosa carteirada jurássica de quem confunde o crachá funcional com um passaporte VIP para o topo do Olimpo. Eu estava chorando até agora. O ego da moça está tão gigantesco, mas tão inflado, que já está precisando de um CEP próprio e de pagamento de IPTU territorial de tanta terra que ocupa no mundo da lua. Mas a internet é uma mãe maravilhosa que não perdoa um vexame desse tamanho. E as instituições do nosso bananil varonil também resolveram não deixar barato o show de arrogância da nossa diva do funcionalismo. O que se viu na sequência foi um festival absolutamente totoso de vai estudar, moça, que o teu textão tá errado. A deputada federal Clarissa Tessio não perdeu tempo e meteu logo uma moção de repúdio na Câmara dos Deputados, desenhando o óbvio e mandando a real na cara da promotora. Minha senhora, defender o Estado laico não significa defender o Estado ateu. E eu quero ler para a senhora o que diz o preâmbulo da nossa Constituição. Promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Está escrito sob a proteção de Deus. Quando você afirma que uma oração ou uma referência a Deus é inconstitucional, é claramente um ato de intolerância religiosa. Isso é vergonhoso. A própria Acterge, que organizava a parada toda e teve o evento sequestrado pelo chilique da autoridade, não deixou por menos e meteu uma denúncia linda no Conselho Superior do Ministério Público contra ela. E, para fechar o caixão do bom senso, até a OAB do Rio de Janeiro. Sim, meus amigos, a Ordem dos Advogados do Brasil, que raramente concorda com qualquer coisa, soltou uma nota oficial maravilhosa, dizendo com todas as letras que laicidade não significa hostilidade. Eu não estou suportando mais. E aí, meus consagrados, a gente chega no prato principal, o grande destaque dessa ópera bufa da repartição pública. O senador Flávio Bolsonaro, assistindo de camarote a esse festival de absurdos e vergonha alheia, resolveu chutar o balde e protocolar uma representação pesadíssima no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, contra a dona Elaine, a solapada de Caxias. E precisamos admitir, o cara foi cirúrgico, jogando um balde de água sanitária congelada na arrogância institucional da moça. O senador apontou o óbvio ululante que qualquer estagiário de direito no primeiro período sabe. O evento era de uma associação civil,
privada, um troço organizado por particulares e não um culto teocrático financiado, planejado e executado pelo poder público com dinheiro dos impostos. Ele explicou didaticamente que a mera presença de uma majestade do funcionalismo público ali sentada, tomando cafezinho, não transforma magicamente um evento de cidadãos comuns num ato oficial do Estado brasileiro. O crachá dela não tem esse poder de transmutação alquímica. Flávio argumentou que a mulher extrapolou feio, passou do ponto, derrapou na curva dos limites de suas funções, querendo impor a sua visão particular, ranzinza e ateísta de mundo, como se fosse a regra oficial máxima perante toda a sociedade civil. Você pensa que eu nasci ontem ou antes de ontem? Ou don't? Compreendeu? O senador também lembrou à promotora que a nossa Constituição, aquela que ela jurou defender, lembra? Protege a manifestação religiosa no espaço público com unhas e dentes. Ele foi além e meteu no meio do texto até um decreto recente sobre a cultura gospel como manifestação cultural nacional para esfregar na cara da excelentíssima que ela estava operando numa frequência de rádio totalmente equivocada e autoritária. Basicamente, o pedido ao CNMP foi claro: investiguem se a conduta dessa senhora é minimamente compatível com os deveres de alguém que ganha uma fábula por mês para proteger a lei e não para agir como fiscal de poesia infantil alheia. É cheque-mate com requintes de deboche. Agora, vem cá, encosta mais perto da tela e deixa eu trocar uma ideia muito séria com vocês. Vamos analisar juntos a lógica torta dessa senhora, porque esse tipo de pensamento me assusta de um jeito profundo. A promotora diz, com a maior naturalidade do mundo, com aquela empáfia de quem é dona da verdade, que a fé é um direito privado e que a religião simplesmente não pode ser exercida em público. Minha querida, o alecrim dourado do funcionalismo, como assim? Se a religião não pode ser exercida em público, quer dizer que a marcha para Jesus, por exemplo, agora virou uma rave ilícita? O pessoal vai ter que marchar escondido no corredor de casa, dando voltas entre o sofá e a geladeira para não ofender os ouvidos sensíveis da patota da lacração? E olha o nível subaquático desse raciocínio de centavos. Se ela acha genuinamente que a religiosidade é algo que você só pode fazer trancada no seu quartinho escuro, na sua mais profunda intimidade, sem que ninguém saiba, a gente pode aplicar essa exata mesma lógica brilhante para outras pautas da sociedade? Porque, veja bem, se a sua fé é estritamente privada e não pode ocupar as ruas, a orientação sexual também não é algo do âmbito privado e íntimo. Seguindo a linha de pensamento genial da nossa promotora assolapada, então o Estado deveria proibir a parada LGBT também? Ué, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se a religião não pode sair do armário e ocupar o espaço público porque ofende quem não é religioso, por que a sexualidade poderia ocupar a Avenida Paulista? É óbvio que esse argumento não faz o menor sentido. É uma ginástica mental digna de uma Olimpíada do absurdo. O discurso sobre a fé, assim como qualquer outra discussão e manifestação cultural na nossa sociedade, sempre foi e deve continuar sendo público, livre e desimpedido. A grande verdade nua e crua é que essa promotora é a personificação perfeita de uma ignorância arrogante que virou a maior moda na esquerda caviar brasileira. Ela confunde deliberadamente Estado laico com Estado ateu. Ela realmente acha, na cabeça iluminada dela, que laicidade significa que o governo e seus agentes têm que agir como o dementador do Harry Potter, sugando qualquer resquício de espiritualidade, fé, esperança e alegria de qualquer ambiente por onde passam. Mas não é assim que a banda toca, minha senhora. Um país laico é aquele onde todas as religiões são respeitadas, onde o Estado não adota uma religião oficial, mas garante que o católico, o evangélico, o espírita, o umbandista e o ateu possam coexistir, sem que um enfie a sua própria cartilha na garganta do outro. Ninguém ali naquele fórum estava enfiando a Bíblia goela abaixo da promotora. Ninguém amarrou a moça na cadeira e a forçou a rezar o credo alheio, a cantar corinhos ou a aceitar Jesus no coração, sob pena de responder a um processo administrativo. Ela ouviu um poema. Só isso. Mas adivinha só o plot twist?
Ela também não pode, de jeito nenhum, usar o poder coercitivo do Estado e a caneta do Ministério Público para enfiar na cabeça dos cidadãos a impossibilidade de eles rezarem o seu próprio credo de forma livre. Isso é que é a verdadeira definição de um país laico e democrático. Ninguém te força a acreditar em nada, mas você, por mais poderosa que se ache atrás da sua mesa de jacarandá, também não pode usar o seu crachazinho do Ministério Público para proibir os outros de exercerem a fé deles de forma pacífica, ordeira e harmoniosa. É de uma ignorância jurídica e sociológica tremenda ignorar o que significa o livre exercício da fé num país que se diz livre. No fim das contas, o que a gente testemunhou foi só mais um vexame histórico para a coleção de autoritarismo de toga. Uma pessoa que se colocou acima do bem e do mal, dando um chilique mimado e autoritário, porque ouviu a palavra Deus num poema infantil e acabou tomando uma invertida monumental de deputado, de senador, da OAB, das associações e da internet inteira. Meus amigos, a lacração no mundo jurídico custa muito caro, o tombo da soberba é gigante e às vezes o preço de querer lacrar no plantão é passar uma vergonha homérica no crédito, no débito e com juros rotativos parcelados no boleto. É isso, meus consagrados. Se até no cinema Reagan sossegou com o exorcismo, vamos rezar para que a representação do Flávio Bolsonaro cure de vez os piripaques dessa promotora toda vez que alguém falar Deus. Usa Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.